Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e quero trazer nesse vídeo aqui os dados de uma pesquisa que foi divulgada para a Presidência da República, mas não apenas isso. Eu quero trazer algumas reflexões importantes, porque se a gente ficar preso apenas aos números principais da pesquisa, a gente pode achar que está tudo resolvido e que nem precisaria fazer o dia da votação. Basta pegar a pesquisa e pronto, está decidido quem vai ser o próximo presidente. Não é bem assim. A gente tem que entender algumas possíveis movimentações. Mas antes de falar desses números e reflexões, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou e não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ative aí as notificações. Se você assistiu o vídeo e gostar, deixa o like, que é o joinha para cima. Se não gostar, faz parte, manda o joinha para baixo, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que a gente continue crescendo. E quando eu parei para gravar esse vídeo, estava quase chegando em 87 mil inscritos, portanto, muito obrigado a todos aqueles que já estão aqui com a gente. E vamos falar aqui agora sobre a pesquisa IPESP, que foi realizada com 1.100 pessoas, uma amostragem relativamente pequena, comparada com outras que estão saindo na casa de 3, 4, 5 mil, e entre os dias 7 e 9 de setembro, ela tem uma margem de erro de 3 pontos, para mais ou para menos. Na pesquisa estimulada, que é quando o Instituto apresenta a lista com os nomes, praticamente nenhuma alteração. Lula lidera com 44%, Bolsonaro aparece com 36%, ele tinha 35% nesse instituto, o Ciro tinha 9%, agora aparece com 8%. São as únicas alterações. O Bolsonaro oscilou um para cima e o Ciro oscilou um para baixo. Tudo dentro da margem de erro, portanto, não há nem para dizer que foi uma alteração. Simone Tebet se manteve com os 5 de antes, Felipe Dávila, 1, Soraya Tronic, 1. Vera Emael, Péricles e Padre Kelmon, do PTB, que entrou no lugar do Roberto Jefferson, que de fato não pôde ser candidato, o que era um absurdo por si só, mas estava lá ainda aparecendo algumas pesquisas, agora já é o Padre Kelmon no lugar do Roberto Jefferson. Nenhum branco e nulo, 3, indecisos, 2. Então a gente observa aqui que nada de mudança, como eu disse, e chega a ser surpreendente. O Ciro resistir com 8, depois de tantos ataques, mentiras e terrorismo eleitoral por parte de jornais, influenciadores, verificadinhos da internet e jornalistas, alguns ocupando espaços importantes como Reinaldo Azevedo, que virou aí defensor. Quem olha o passado do Reinaldo Azevedo chega a duvidar do que ele está fazendo agora, mas ele escolheu esse caminho, paciência. Na pesquisa espontânea, quando o Instituto não apresenta a lista com os nomes e o entrevistado responde quem ele quiser, Lula aparece com 40%, Bolsonaro 34%, Ciro Gomes com 5%, Simone Tebet 3%, e os demais não pontuaram. Branco e nulo 4% e indecisos, nesse caso, 14%. Cenário de segundo turno, o Instituto só fez 1. Lula derrotaria Bolsonaro 52-39. E baseado em vários institutos aqui, que não tem trazido assim grandes alterações, tudo ali dentro da margem de erro, a gente sente que a sociedade parece que está observando, muita gente tá aí com um porque não quer o outro, como a gente tem falado. Mas o Lula, mesmo com todo o terrorismo eleitoral em cima do eleitor de Ciro Gomes, parece ter batido no teto. E a campanha do PT está tão agressiva contra Ciro e seus eleitores, que será que eles têm alguma pesquisa interna mostrando que o eleitor do Lula não está tão convicto assim? Então é melhor atacar a alternativa no campo progressista do que, enfim, o Lula falar de propostas, de ideias, fazer autocrítica sobre os seus erros do passado. E o que acontece é que o eleitor do Ciro, boa parte dele está pegando ranço do lulopetismo. O que está acontecendo aí, em especial nas redes sociais, é realmente assim, eu particularmente nunca vi uma carga tão pesada em cima de Ciro e de seus eleitores por parte do lulopetismo. E vale lembrar, quando o pessoal fica assim, mas o Datafolha, o Ciro caiu 2, o Bolsonaro subiu 2, não dá para afirmar com todas as letras que é o mesmo eleitor que saiu de um e foi para o outro, porque deve existir uma movimentação muito grande entre os candidatos ali, vai 0,5 para cá, cai dali. Então não dá para fazer essa conta como se fosse assim, 2 a menos para um, 2 a mais para o outro. Mas é claro que muita gente que tinha votado no Bolsonaro em 2018, decepcionada com o governo, olhou para o Ciro como alternativa. E aí migrou para o Ciro e dependendo do que acontecer, enfim, pode até voltar para o Bolsonaro, mas não vai para o Lula. Então essa é uma das possíveis explicações para isso. E é claro também que vários eleitores do Ciro acabaram caindo nessa narrativa de vitória em primeiro turno, temos que acabar logo com isso, não sei o quê, e já estão com Lula. Então são eleitores do Ciro que eventualmente podem até voltar para o candidato do PDT se ele mostrar viabilidade maior nessas eleições. Aqui vamos trazer também outro ponto importante, quando eles falam que se o Ciro tem que rever sua estratégia, o PT também parece que precisa, Porque bater no Ciro até esse momento só tem ajudado Bolsonaro e criando, insisto, antipatia
né, do eleitor do Ciro em relação à prática, ao método utilizado pelo lulopetismo. A tese, como eu falei, parece ter batido no teto, ela cresceu realmente depois do debate, depois dela ter ido lá no JN, mas tem várias pesquisas mostrando que ela já parou de crescer. E assim, eu estou chamando a atenção aqui tem muito tempo para algo que eu estou sentindo nas ruas. É importante a gente sair de rede social e conversar com o povo, né? E o Ciro acabou postando ontem nas suas redes sociais algo, né, que eles conseguiram internamente, que de fato captam isso que qualquer pessoa que dialoga com o outro tem percebido, que é o eleitor que está com o Lula mais insatisfeito, entristecido, cujo único motivo para votar no petista é não deixar o Bolsonaro continuar, e vice-versa. Tem muito eleitor com o Bolsonaro que não tem empolgação, não tem aquele ânimo para defender Bolsonaro, mas a motivação maior qual que é? É não deixar o PT voltar. É claro que existe o lulista que gosta do Lula, como tem bolsonarista que gosta do Bolsonaro, mas boa parte desses não são assim mais eleitores tão fiéis. E eu vou trazer para vocês aqui um texto que o Ciro publicou nas suas redes sociais, que vale a pena a gente, né, refletir e trazer aqui com vocês. Qualquer pesquisa séria feita nesses dias no Brasil vai captar um inquietante momento de imobilidade. Tanto pode ser aquela paradeira que precede um quadro definitivo, como aquele silêncio que antecede um grande tsunami. A segunda hipótese é, fora de dúvida, a mais provável. E explicamos com base em nossas qualis e quantis. Quando ele fala nossas, referindo-se aqui aos levantamentos internos que, né, a campanha faz. Vamos a fatos e números. 74% dos brasileiros não estão felizes com seu voto. 68% não querem mais clima de briga entre dois grupos. Mesmo os chamados votos duros, entre aspas, de Lula e de Bolsonaro, não estão 100% decididos. Sabem apenas o que não querem, não o que querem. Quase metade dos eleitores de Lula lamenta que ele tenha se envolvido em corrupção e que só fale do passado. Só vota nele para impedir que Bolsonaro continue. Então, a gente tem falado muito assim que o voto petista, fiel e até histórico, sempre girou em torno de 25% e 30%. Mas voltemos aqui ao texto do Ciro. 1/3 dos eleitores de Bolsonaro sabe que ele é mentiroso e incompetente, mas relevam ou fantasiam isso, porque querem a qualquer custo impedir a volta do PT. Bom, e aqui se você tira 1/3 que o Ciro se refere aqui, vai até depois trazer mais detalhes, sobra em torno de 20% para Bolsonaro, que seria o eleitor fiel, né, ao atual presidente. 37% dos eleitores de Lula e 30% dos eleitores de Bolsonaro mudariam sem pestanejar o voto para Ciro, caso se convencessem da nossa possibilidade de vitória. Aí colocou entre parênteses, vem daí, e não da balela de vitória em primeiro turno, ou de medo de golpe, a pregação do tal voto inútil. Vamos fazer um cálculo aqui. 37% do que o Lula tem, né, 45% nessa pesquisa aqui, daria em torno de 17%. E 30% do que o Bolsonaro tem, daria em torno de 10%. Então você pega 27%, que indo para Ciro Gomes, que tem 8%, daria ao candidato do PDT 35%. É fácil, é simples? Não. Mas se o Ciro mostrar algo, até o próprio texto do Ciro revela aqui, não é algo tranquilo. Precisa do quê? Passar para o eleitor, né, essa confiança na possibilidade de vitória. Se passar isso, o Ciro crescer mais, chegar ali na casa dos 14, 15, que muita gente tem falado, aí criaria essa onda atraindo votos que estão com os dois da frente e também com quem está atrás. No caso da Simone, poderia desidratar um pouco mais. Voltemos ao texto do Ciro. Mesmo os que dizem já estar decididos no voto, revelam, quando questionados, mais profundamente nas qualis, que só tomarão a decisão definitiva na última semana ou no dia da eleição. Para quem estuda profundamente o tema, é o caso mais curioso nas eleições brasileiras de um suposto voto decidido, menos decidido de toda a história. Mais surpreendente ainda é o teste que fizemos em várias qualis e que você mesmo poderá testar ou enviar para os amigos usando o link, aí deixou o link lá embaixo. É arrasador o efeito vira-voto pró-Ciro para os que assistem o Dever da Esperança. Pessoal, então é isso, né? Eu, como vocês sabem, sou candidato a deputado federal, né, pelo PDT aqui no estado de Minas Gerais. Eu estou visitando muitos comércios, visitando lares, conversando com as pessoas, ouvindo o que elas têm a dizer, claro, sobre, né, propostas que eu tenho que levantar a bandeira na campanha também, se eu for eleito deputado federal, e vou lutar muito para isso. Mas é claro que vira e mexe o assunto eleição presidencial, toma conta da conversa, e eu respeito todo mundo. Eu tenho conversado muito com ciristas, lulistas e bolsonaristas, até com quem está tão desanimado que não quer votar em ninguém.
né? E eu ouço muito das pessoas, o Ciro é preparado, aí sempre vem aquela coisa, mas não tem chance. Então, se esse eleitor perceber que o Ciro pode ter chance, aí sim esse eleitor então poderia se desgarrar de um ou outro que está votando insatisfeito e ir para o candidato do PDT. Se vai acontecer ou não, não sei. Mas enquanto a gente estiver em campanha, enquanto tiver possibilidade de ajudar o Brasil, né, a superar o presente sem voltar ao passado, que ajudou a gerar esse presente, eu acho que vale a pena, porque como foi dito aqui, muita gente só decide na última semana ou até na véspera, ou mesmo no dia das eleições. Portanto, né, a gente tem que insistir, né, em projeto de país, e nesse caso, o candidato que tem falado disso tantas vezes e há tanto tempo é, no caso, Ciro Gomes. E a gente fica por aqui. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal!